E aí, meu povo, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja muito bem. Bom, na videoaula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre o sistema cardiovascular, que é um dos sistemas mais importantes para a nossa sobrevivência, tá? Então, para a gente começar a entender, vamos começar falando da função. A função do sistema cardiovascular é justamente conduzir o sangue para todo o nosso corpo, né? Então, o sangue, ele é um tipo de tecido que vai transportar nele algumas substâncias que são vitais para a gente. Então, seja o gás oxigênio, por exemplo, que é transportado, né, para todas as células do nosso corpo. A gente também pode ter ali na corrente sanguínea nutrientes, a gente pode ter hormônios. Então, em relação a transporte no nosso corpo, quem vai fazer isso é o sangue, tá certo? Então, o sistema cardiovascular ele é formado por um coração, que é central, e os vasos sanguíneos, que funcionam como tubos que vão conduzir esse sangue para todas as células do nosso corpo. Então, esses nutrientes precisam chegar desde as células do meu couro cabeludo até as células da pontinha do meu dedo mindinho. Então, todo mundo precisa receber esses nutrientes que são transportados pelo sangue. Então, ele tem uma função importantíssima. Porque, por exemplo, no sistema respiratório, né? A gente sabe que o oxigênio ele é captado na inspiração e ele vai para a corrente sanguínea para oxigenar as células. Mas, contrapartida, a gente tem também a excreção do gás carbônico através da respiração. E quem vai auxiliar nesse processo também é o sistema cardiovascular, porque as células entregam o gás carbônico lá na nossa corrente sanguínea e ele conduz de volta para o pulmão e é eliminado na expiração. Então vejam a importância do sistema cardiovascular na nossa sobrevivência, inclusive na nossa respiração. Além disso, a gente já viu o sistema urinário e a gente viu também que o sistema urinário faz a filtragem do nosso sangue, né? Eliminando as excretas. Então, a ureia e o ácido úrico que estão presentes na nossa corrente sanguínea, elas passam para o sistema urinário e são eliminados através da urina. Então, para a gente ter uma noção da importância desse sistema nas nossas vidas. Bom, já vimos as partes desse sistema, né? Vamos falar um pouco mais sobre cada uma delas. Primeiro vamos falar sobre vasos sanguíneos, tá? A gente tem duas classes de vasos sanguíneos. A gente tem as artérias e a gente tem as veias. Elas têm algumas diferenças, tá? Esses tipos de vasos sanguíneos possuem algumas diferenças, por isso tem nomenclaturas diferentes. As artérias, por exemplo, elas são mais profundas no nosso corpo, então a gente não consegue ver uma artéria com tanta facilidade. Mas contrapartida a gente consegue sentir, porque as artérias elas possuem uma parede, né? Todas são feitas por tecido muscular, tá? Tanto artérias quanto veias, mas as artérias elas têm uma parede mais espessa, ou seja, elas são mais grossas. E isso porque elas precisam suportar a pressão sanguínea. Quando o sangue sai do nosso coração, ele sai rico em oxigênio, então ele vai para as artérias. E aí esse sangue sai com uma pressão muito grande. E aí precisa-se de vasos que sejam resistentes a essa pressão. Por isso que se utiliza nessa etapa artérias, tá certo? Então tem uma artéria que sai do coração, que é a artéria aorta, que é uma artéria muito resistente, né? E o sangue sai ali do coração com muita pressão. Então, recapitulando, artérias são feitas de tecido muscular. A gente tem uma parede muito espessa, né? Elas têm uma parede muito mais grossa que as veias. E a gente tem também, pessoal, a questão da pulsação. Elas são mais elásticas e tem essa capacidade de pulsar, tá certo? Então, isso a gente não vai encontrar nas veias. Então, se você quer identificar uma artéria em você, é muito simples. Na verdade, é um tipo de detecção, inclusive se a pessoa está viva, né? Se a pessoa sofre um acidente, a primeira coisa que fazem é checar o pulso. Então, quando eu checo o pulso de uma pessoa, eu estou checando as artérias dela, eu estou checando se a artéria continua pulsando. Então, quer dizer que ainda existe fluxo cardíaco, tá? Então, um exemplo básico é aqui, ó, na carótida, que fica bem no nosso pescoço. Eu consigo sentir a minha artéria carótida pulsando. Aqui no pulso também é um pouco mais difícil de identificar, mas a gente também tem artérias passando aqui. A gente tem uma artéria que passa pelo nosso polegar, né? Então, por isso que se eu colocar meu polegar em qualquer região do meu corpo, eu vou sentir pulsação. Então, não é da região que eu estou apertando, né? Mas seria do meu polegar, que tem uma artéria que passa aqui no meio.
Então, se eu quero ver a pulsação de alguém, o ideal não é usar o polegar, porque em qualquer lugar que eu colocar eu vou sentir pulsação. Mas utilizar esses dois dedos aqui, que é muito mais fácil da gente sentir se existe pulsação naquela artéria, tá? Além dessas características morfológicas, tem a questão funcional. As artérias geralmente elas têm a capacidade de carregar, na verdade elas têm a função de carregar sangue rico em oxigênio. Então seria aquele sangue que acabou de sair do coração. Então na maioria das vezes, a gente vai ver que existe uma exceção, as artérias vão carregar sangue rico em oxigênio, tá? Já quando a gente fala de veia, a gente vai perceber as diferenças, né? Que as veias elas são mais superficiais. Então geralmente em alguma parte do nosso corpo, quando a gente consegue ver estrutura de vaso, a gente consegue ver veias, na verdade, né? Porque as artérias, elas são muito mais profundas. Se você toca em alguma região e você sente pulsando, você sabe que é uma artéria que tem ali, que não é uma veia, tá? E tem uma estrutura especial que tem internamente nas veias dos nossos membros inferiores, que são as válvulas. Pensa comigo. O que é a gravidade, né? Uma força que é reconhecida pela física que puxa as coisas para baixo, né? Que puxa as coisas para o centro da Terra. Então pensa comigo, o fluxo sanguíneo ele precisa acontecer, né? Sendo conduzido para os meus membros inferiores. Porém, esse sangue precisa voltar para o coração, né? Depois que todo esse oxigênio é entregue, as células começam a entregar gás carbônico. Então, quando o sangue volta para o coração, né? De baixo para cima, ele precisa de uma força que o faça subir. Porque pensa, a gravidade está sempre puxando as coisas para baixo. Então, como é que acontece esse fluxo sanguíneo para cima se a gente ainda continua tendo a força da gravidade? Na verdade, a gente tem essas estruturas que são válvulas, que são estruturas que ficam lateralmente e internamente dentro das veias, tá certo? Pensa na veia como um canal e internamente ela tem duas válvulas que se fecham. O sangue passa, a válvula fecha e impede que o sangue volte. Então esse é o mecanismo das válvulas, tá? Geralmente quando uma pessoa está com a válvula defeituosa é quando surge o que a gente chama de varizes, né? O sangue ele tende a dar uma acumulada naquela região e aí gera o que a gente chama de varizes. E é por isso que se recomenda que pessoas que sofrem de varizes, que sofrem de cansaço nas pernas, elas fiquem alguns minutos com as pernas para cima, elas deitem e ponham as pernas para cima. Por que isso vai ajudar? Porque vai favorecer o fluxo sanguíneo a favor da gravidade, né? Então, se a sua perna está para cima e a força da gravidade é para baixo, então esse fluxo sanguíneo ele vai acontecer de uma forma que vai facilitar o trabalho das válvulas. Tá? Então, essas são as principais diferenças. Vamos recapitular. As artérias, elas pulsam, são mais internas e elas têm uma parede mais grossa. Já as veias, elas possuem uma parede, né, mais delgada, mais fina, mais delicada. Elas tendem a ser mais externas e elas não pulsam, porém elas têm estruturas, né, nos nossos membros inferiores que a gente chama de válvula e que vão auxiliar para que o sangue não retorne, mas que ele siga um fluxo contínuo. Em relação ao sangue, né, a gente pode considerar o sangue como um tecido, tá? Não é errado dizer que sangue é um tecido, porque na verdade ele é. Mas bom, ele se trata de um líquido viscoso de aspecto avermelhado e é importante a gente saber que esse aspecto avermelhado quem dá é a hemoglobina, que é uma proteína que a gente encontra associada às hemácias ou glóbulos vermelhos e que tem a função de captar o oxigênio e o gás carbônico livre, né, que estão lá disponíveis na nossa corrente sanguínea. Então, em tese, o sangue é isso, tá? Mas esse sangue, ele possui o que a gente chama de parte líquida, que a gente chama de plasma, e a parte sólida, que é composta pelas células que a gente vai encontrar nesse sangue. Bom, no plasma, além de água, a gente vai encontrar gases dissolvidos, como oxigênio, gás carbônico e os nutrientes presentes nesse sangue, tá? Já na parte sólida eu vou encontrar 3 tipos de células, que são os glóbulos vermelhos ou hemácias, eu vou encontrar os glóbulos brancos ou leucócitos e eu vou encontrar as plaquetas. Então lembrando que glóbulo vermelho e hemácia é a mesma coisa, tá? Só são nomes diferentes que a gente utiliza para essa célula. E glóbulo branco e leucócito também, é o mesmo tipo celular. Porém, eles têm funções diferentes, tá? As hemácias, que são os glóbulos vermelhos, têm a função justamente de captar
esse oxigênio e esse gás carbônico que está disponível no sangue, tá? Como a gente já tinha falado, as hemácias se ligam à hemoglobina e aí elas conseguem captar o oxigênio que está livre na nossa corrente sanguínea. Então, hemácias vão fazer a captação dos gases. Já quando a gente fala dos leucócitos, a gente está falando de células que são responsáveis pelo nosso sistema imunológico. Então, elas vão agir no momento em que a gente precisa de alguma defesa. Bom, existem vários tipos de leucócitos, tá? Com funções diferentes, com formatos diferentes, com número de núcleos diferentes, tá? Então, a gente vai ter aí algumas diferenças, mas a função básica do leucócito é justamente auxiliar no nosso sistema imunológico. Já em relação às plaquetas, elas têm a função básica de coagulação sanguínea, ou seja, o nosso sangue ele estanca, né? Um termo muito comum utilizado. O sangue da gente estanca ou coagula porque a gente tem plaquetas que nada mais são do que fragmentos de células, tá? E esses fragmentos de células, no momento em que o vaso sofre alguma ruptura, esses fragmentos de célula começam a se depositar nessa ruptura e vão fazer a vedação desse vaso sanguíneo, impedindo que haja um grande extravasamento de sangue, tá? Então, vai depender, claro, do tipo de ruptura que a sua pele sofreu, né? Que o seu vaso sofreu. Então, vai ser muito relativo. Então, essa quantidade de sangue que a gente vai encontrar no nosso corpo vai variar, tá certo? Mas um adulto, ele vai possuir em média 5 a 6 litros de sangue que vão estar circulando pelo seu corpo, tá? Então, sobre sangue, é isso que eu tenho para falar para vocês. Então, sobre coração, que é outro órgão que a gente vai encontrar no nosso sistema cardiovascular, a gente vai encontrar um órgão musculoso, tá? Uma musculatura forte, digamos. E esse coração, ele vai ter 4 câmaras, 4 espaços entre ele, tá certo? Então, esse coração, ele vai ter nesse tecido musculoso, né, que a gente chama de miocárdio, e a gente vai ter envolvendo esse coração, né, uma película de proteção que a gente chama de pericárdio. Então, miocárdio seria essa parte musculosa e pericárdio seria essa película, essa membrana que vai envolver o coração. Como a gente já viu, o coração possui 4 câmaras, tá? Sendo 2 átrios, que ficam na região superior, e 2 ventrículos, que ficam na parte inferior. E o sangue passa por cada uma dessas câmaras no momento em que o sangue está sendo bombeado, tá? Por falar em bombeação do sangue, o coração ele vai realizar 2 tipos de movimentos, tá? O movimento de sístole e o movimento de diástole. O movimento de sístole é justamente esse movimento de contração e o movimento de diástole é um movimento de relaxamento, tá? Então, sístole, diástole. O tamanho do coração vai mudar muito de acordo com o sexo da pessoa, do tamanho, da idade, mas geralmente, quando a gente quer saber o tamanho do nosso coração, é só a gente fechar a mão dessa forma e a gente vai perceber, né? Coloca ele sobre o lado esquerdo do peito e a gente vai conseguir mensurar mais ou menos o tamanho do nosso coração, que é da nossa mão fechada, tá certo? Então, por isso que vai variar de pessoa para pessoa, tá? Então, a localização do coração é pro lado esquerdo, tá? Não fica central, né, no nosso corpo, não fica na região mais mediana, mas um pouco deslocado para a área esquerda do nosso corpo, tá? Da nossa caixa torácica. Pessoal, trouxe aqui um esqueminha do livro didático de vocês para mostrar as estruturas de um coração, tá? Então, é como se a gente tivesse tido o coração fatiado ao meio e são essas as estruturas que a gente conseguiria visualizar. Então, aqui estão as 4 câmaras que eu tinha dito para vocês, que são os 2 átrios e os 2 ventrículos, sendo o átrio direito e o ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, certo? Entre um átrio e um ventrículo, a gente vai encontrar as válvulas. As válvulas têm as mesmas funções de uma válvula lá na veia dos membros inferiores da gente. Então, eles impedem que o sangue que vai do átrio até o ventrículo retorne para o átrio novamente. Então, é um fluxo, na verdade, é para manter o fluxo contínuo, tá? Para que o sangue não fique retornando. Além dessas válvulas que a gente tem, que são as válvulas atrioventriculares, a gente tem essas válvulas que ficam aqui na porta dos vasos sanguíneos que saem
dos ventrículos, tá? Ó, a gente tem essa válvula aqui, que é a válvula que fica na artéria pulmonar, tá certo? No tronco pulmonar, na verdade. Então, ela vai impedir que o sangue que tá aqui no ventrículo retorne, tá certo? Para o ventrículo. E sim, passe direto para as artérias pulmonares, tá? Dando continuidade, agora vamos falar um pouquinho sobre como acontece esse fluxo sanguíneo dentro do coração, tá? Então, o sangue vai chegar através de duas veias, a veia cava superior e a veia cava inferior aqui, ó, nessa região do átrio direito, tá certo? Então, esse sangue que vai chegar aqui é um sangue que a gente considera sangue venoso, ou seja, vai vir a partir de uma veia. E esse sangue, gente, ele é um sangue rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Vamos pensar que esse sangue que chega aqui, ele já passou por todo o corpo, todo o oxigênio já foi entregue. E o que tem aqui é só aquele sangue que vai ter o gás carbônico que foi entregue, né, pelas células na corrente sanguínea. Então, o que é que acontece, né? No momento em que entra, é porque esse átrio ele está relaxado, ou seja, ele está em diástole. Quando ele sofre sístole, esse canal, o átrio, se fecha e o sangue passa para cá, para o ventrículo. Então, do átrio direito passa para o ventrículo direito também, tá certo? Daqui do ventrículo direito, ele vai passar aqui para o tronco pulmonar. Esse tronco pulmonar, na verdade, é uma estrutura de vaso que se bifurca em duas artérias, tá certo? A artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda. Lembra que eu falei para vocês que existia uma exceção, né, em que as artérias elas levavam sangue venoso e as veias levavam sangue arterial? É nessa situação aqui, tá certo? A artéria ela vai levar sangue venoso, ou seja, sangue que está rico em gás carbônico até os pulmões. Para que serve isso, pessoal? Porque lá nos pulmões esse sangue venoso ele vai ser oxigenado. Quando ele é oxigenado lá nos pulmões, ele tem que retornar para o coração, porque é o coração que vai bombeá-lo para que ele seja entregue para todas as regiões do nosso corpo, tá certo? Então, daqui, das artérias pulmonares, segue para o pulmão. Após isso, após esse sangue ser oxigenado, ele vai chegar no coração através de veias, tá certo? Que são as veias pulmonares e vão chegar aqui, no átrio esquerdo, tá certo? Então, é aquela situação que eu disse para vocês, quem carrega sangue arterial, né, sangue rico em oxigênio, geralmente são artérias, mas aqui, ó, quem vai trazer esse sangue vai ser duas veias, tá certo? Que são as veias pulmonares. Então, entregam esse sangue aqui no átrio esquerdo, tá certo? Depois que esse átrio sofre um movimento de sístole, esse sangue vai passar para cá, para o ventrículo esquerdo. E esse ventrículo esquerdo, o que é que a gente percebe? Que ele tem uma parede muscular muito mais espessa. Por que essa parede muscular é muito mais espessa? Quando esse sangue sai daqui, ele vai direto para a artéria aorta, que é essa aqui, que é uma artéria de grosso calibre. E esse sangue ele vai sair com uma pressão muito alta. Esse sangue acabou de ser oxigenado, então ele vai ser liberado do coração a uma pressão muito grande. Então, para suportar essa pressão, esse músculo ele precisa ser reforçado, tá certo? Então, quando eu quero saber se a região é direita ou esquerda, é só eu visualizar aqui o ventrículo. Então, como eu havia dito, do ventrículo esquerdo passa para a artéria aorta e é distribuído para todas as regiões do corpo. Uma situação interessante é que geralmente quando essa artéria aorta ela é rompida, sei lá, de repente a pessoa sofreu um acidente e rompeu a artéria aorta, é uma artéria que é muito complicado de conter o fluxo sanguíneo, né, de estancar, de coagular. Porque, como eu tinha dito para vocês, o sangue aqui ele passa numa pressão muito alta, ele acabou de ser bombeado pelo coração, acabou de sair daqui. Então, é bem complicado em casos, né, em situações que a pessoa rompe a aorta, tá? Então, geralmente são casos fatais por causa dessa pressão. Não dá para estancar. Tá certo, pessoal?
Pronto, vamos lá recapitular, tá certo? Todas as informações que a gente viu sobre fluxo cardíaco. É importante salientar que a gente vai ver etapa por etapa, né, desse movimento do sangue no coração, mas é importante que a gente saiba que isso acontece de maneira alternada, né? Então tudo acontece de forma muito rápida, então as câmaras ficam preenchidas por sangue quase que instantaneamente, né, numa velocidade muito rápida. Esses movimentos de sístole e diástole acontecem de forma muito rápida. Então, quando os átrios estão em sístole, os ventrículos estão em diástole e assim vai acontecendo o fluxo cardíaco, o bombeamento desse sangue pelo nosso coração. Então é isso, pessoal, a aula de hoje é essa. Eu espero que vocês tenham se atentado aos detalhes, tá certo? Façam resumos, leiam bastante, porque o sistema cardiovascular é riquíssimo em detalhes, né? Então a gente pode facilmente se equivocar em alguns momentos. Eu estou disponível para vocês para qualquer dúvida. Vocês podem tirar as dúvidas aqui no comentário, tá certo? Usando os comentários do próprio YouTube. E vocês podem também entrar em contato comigo lá no meu e-mail, tá certo? Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esse vídeo. Um beijo e fiquem bem.